faz sentido planejar vírgula a vírgula 2023 quando lamentavelmente tiver definição se vai jogar pré-Libertadores ou não. É uma realidade completamente diferente. Joga pré-Libertadores, já tem desafio no início do ano, tem a possibilidade de ter um calendário longo, jogadores com perfil diferente. Não ter a pré-Libertadores, para mim, significa time mais barato, time mais jovem, técnico com outras ideias para a temporada. Então, a temporada do São Paulo é difícil de ainda planejar. A do Corinthians, não. Já pode ser tocada. E a resposta do Vitor Pereira, a Maria trouxe aqui alguns sinais na sexta-feira. Quanto antes vier, melhor para o Corinthians encaminhar 2023. Vou passar para a Marília, porque ela comentou o jogo do São Paulo contra o Juventude. Quase que eu te dou uns pêsames, né? Porque o jogo foi duríssimo. Mas ganhou de 2-1. Mas queria misturar o Vitor Pereira na jogada, com isso que o Arnaldo falou. Tem uma certa maior boa vontade com o Vitor Pereira. Dos dois, vão terminar a temporada como? Quem bem, quem mal, quem mais ou menos? Quem está devendo? Os dois? Os dois estão devendo. Acho que a gente falou um pouco disso na sexta-feira e se comprovou no final de semana, né? Falei aqui que o Vitor Pereira tinha lá uma questão familiar e ele falou que a vida dele não pode ser só o futebol, que ele tem que pensar com a família e tal, tem questões a resolver. E o Rogério tem essa situação que é curiosa. Ele sendo a dupla Rogério e Júlio Casares tem uma rejeição que a dupla, neste momento, neste recorte, do Ilho, Vitor Pereira, com o improvável vice-campeonato que normalmente traz uma pressão enorme, não tem. Várias coisas explicam isso, várias. E inclusive o fato dele ser um técnico que veio de fora, então tem-se com o Vitor Pereira uma paciência e uma tolerância que não se tinha com o Silvinho, ou com o Carille, ou com o Mano Menezes. Né? O único técnico que teve essa tolerância foi o Tite, em 2011, quando perdeu para o Tolima. O Corinthians não tem o histórico de ter paciência com o técnico. O Vitor Pereira tem. É um fenômeno. Ele erra de novo, ele acerta bastante. Mas é uma montanha-russa de emoções. E ele é carismático, então essas coisas, né, é uma coisa que não entra no pacote. Ele não sendo corintiano, como o Rogério Ceni é São Paulino, ele é muito corintiano, né? Na sensação do torcedor, e isso é intangível. O torcedor se sente representado, isso é uma coisa que ele fala, ele manda nós de vez em quando. Então, assim, tem algumas coisas que, como disse o Massini, a comunicação dele é muito melhor. O Rogério, ele tem um histórico, então você não consegue fazer o recorte do Rogério técnico, você tem todo tudo que de bom e de ruim que ele construiu na carreira dele. E no caso do São Paulo, algumas frases que ele coloca, ainda que elas sejam óbvias, atestam contra ele. Quando ele fala que ele não quer manchar a biografia dele, quem é mais importante, ele ou o São Paulo? Quando ele diz, se for esse time eu não fico. Bom, esse time é o São Paulo. A torcida vai nos últimos 10 anos, a torcida foi com esse time, entre aspas, quero que as pessoas me entendam, né? A torcida lotou estádio, a torcida comprou ingresso, a torcida salvou o time, a torcida empurrou e não ficou com, esse time eu não quero, esse time eu não vou, esse time não dá. E o Rogério tem uma coisa que a torcida às vezes não sabe se, como assim? Né? Que é difícil mesmo a situação dele, com a personalidade dele, e as pessoas não têm com ele a boa vontade que se tem com o Abel, com o Vitor Pereira, com o Jorge Jesus, até com o Renato. Até com o Renato, que é brasileiro, para usar um brasileiro. E tem uma tolerância com eles que com o Rogério, por alguns motivos, não tem. Sobre o planejamento, os dois times têm desenhado o planejamento para o ano que vem. A questão é que o do São Paulo vai ter que esticar essa corda até essa vaga vir. Né? Porque os dois times devem muito, os dois times têm muito o que pensar, como pagar. Os dois times sabem que precisam contratar. No caso do São Paulo, é um pouco mais constrangedor essa coisa de precisa contratar, porque quem escolheu esse elenco está lá. Né? É um atestado de erramos. Se você achar que esse elenco não serve, levando em consideração que esse elenco foi montado por essa equipe, diferentemente, neste caso do Vitor Pereira, é um atestado de incompetência. Se fulano veio e não serve, se ciclano veio e não serve, se o cara vai embora porque não renovou o contrato, se o outro não sei o quê, a culpa não dá. Vai passando o tempo e a culpa do Leco vai ficando menor. Né? Ela é enorme, mas estou falando do ponto de vista do futebol, vai passando o mandato do Júlio Casares, que agora pode ser reeleito, vai ficando menor. E aí você sabe que no ano que vem, tanto no caso do
do Júlio Casares, que não tem a sombra da oposição, como no caso do Duílio, que tem a sombra da oposição sem nome, né? A oposição do Corinthians, ela é a massa do meio órgão fiscalizador, se ele está desse lado ou se ele está do outro. É isso que mede a temperatura da política do Corinthians, que também tem eleição no ano que vem. É essa. Vai fazer... É o ano esportivo / político do clube. Então, o Corinthians já trabalha com a possibilidade, com a vaga na Libertadores. Já é um G5 direto, provavelmente, eventualmente pode virar um G6 direto, se o Flamengo se mantiver ali e for campeão da Libertadores. Então, o Corinthians trabalha com a vaga direta, fez conta inclusive para dar férias antecipadas para o Vitor Pereira, assim que a vaga estiver garantida, para ele antecipar aí as férias dele e eventualmente isso ser um trunfo na renovação do contrato dele. Então o Corinthians faz todo o movimento. Contei aqui, na sexta-feira ele falou, eu tenho que pensar na minha família. Então o Corinthians faz lá todo um planejamento, oferece, quando precisa estar, quando não precisa estar, quando precisa vir, quando tem data FIFA, quando não tem, ano que vem tem a promessa de que não tem jogo, quando pode ir, quando não pode ir. O Corinthians não tem plano B, o que eu acho um erro. Eu acho um erro. O São Paulo não tem, porque o São Paulo, na teoria, tem um técnico com um contrato até o final do ano que vem. O Corinthians não tem contrato. O Corinthians tem técnico até o final de novembro. Se ele resolver não ficar, vai ficar aquela situação do ano passado do Atlético, do Flamengo, que não conseguiu. E aí? Vamos entrar no Tinder. Calma, Muricy. O Muricy tá nervoso. Sabe, vai entrar no Tinder de novo? Gosta de torcida, gosta de dar entrevista. Qual é a frase que vai aparecer, né? Traz o Galhardo. Traz o Galhardo. Traz o Galhardo é a primeira. Traz o Galhardo. O Lincoln Balbino fala que o time do São Paulo ontem estava no modo marcha picada, usando o cavalinho. Olha, eu merecia um aumento. Que coisa mais lento do que desfile de mancos, diz ele. O Massini. Desfile do quê? Desfile de mancos. Enfim, não foi o jogo mais legal do mundo, mas é curioso, né? Se você olhar a frieza dos números do São Paulo pós-Córdoba, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota aí tá meio que fora do caminho. E o empate contra o campeão. Fora de casa. É curioso, né? Assim, a questão ontem era ganhar, né? Exato. Como a Marília gosta que eu repita aqui sempre. Vai, fala de novo. É ganhar. O São Paulo precisava ganhar e ainda precisa ganhar mais 2 jogos para ficar mais sossegado, né? E, inclusive ter um dinheiro a mais pro ano que vem. Agora, me parece um equívoco, não aquela comparação que o Arnaldo fez na montagem do elenco para Libertadores ou não, mas me parece um equívoco do São Paulo imaginar que com o ano que vem, com o Campeonato Brasileiro, que será mais difícil por si só, pelo acesso do Grêmio, do Cruzeiro, provavelmente Bahia e Vasco, porque eu não estou nem falando de elencos desses 4 times, estou falando que você jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal é muito mais fácil do que jogar contra o Bahia na Fonte Nova, é muito mais difícil, né? Eu vejo aqui que o São Paulo acabou. Se você quiser isso, porque mais do que nunca o São Paulo vai precisar de resultado fora de casa. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro, não estou falando de pré-Libertadores, não. Que a gente nem sabe quem vai ser, quando vai ser, são 2 jogos. Tudo bem, tá? De fato, estar no mesmo aquário dos outros grandes é muito bom para o peixe São Paulo, né? Se você me entendeu essa analogia que eu fiz. De fato, mas... Não pode falar de peixe que o seu Michel vai ficar bravo comigo. A meu ver, a questão é o Campeonato Brasileiro. E não dá com Léo Pelé, com Miranda... Nossa, que jogo do Léo Pelé ontem, que horror. Com que horror. Rafinha, são jogadores que... São Paulo já tem essa base mais jovem, jogadores com mais no auge, que podem aguentar uma temporada inteira. Ele tem lá vários jogadores, Galopo, ele tem o Ferrarese, ele tem o volante que ele nunca usa, o Colorado. Tem um carro bonito, laranja. Não sei, cara, o Colorado trabalha com o quê? O departamento pessoal? Isso. Não. Não é possível, administrativo. Não sei. Não é possível, cara, entendeu? Tem um carro bonito. São Paulo tem que, pra mim, 2 ou 3 peças, deixar esse elenco mais jovem,
né? Se possível, sem perder muita experiência, né? Porque o ano mostrou isso. Não adiantou nada ter esses caras mais experientes se você vai jogar uma final de campeonato e o treinador Então, mas, não, vamos lá, não entende o que significa isso. O São Paulo tinha muito desfalque ontem, é verdade. O São Paulo Não, eu até tiro teve ontem esse problema. da questão, não, mas sabe? sobre o elenco, vai, o Corinthians pensa, o Vitor Pereira tem lá a sua lista de necessidades. No caso do São Paulo, com a vaga na pré-Libertadores, que é o cenário otimista bem possível nesse momento. O São Paulo ontem fez um jogo pelo chão lamentável. Tentou pelo chão, não passava pela barreira do Juventude, aí tentou um cruzamento pela direita, percebeu que a defesa do Juventude estava com problema com o sol. Tentou uma vez o Caleri, tentou duas vezes o Caleri. Na terceira, quem fez o gol foi o Reinaldo. Só tinha essa jogada ontem, né? No primeiro tempo, o São Paulo só conseguiu chegar com o cruzamento. Moreira fez um bom jogo. O Reinaldo, que fez o gol, nem tanto, né? Porque a jogada saiu mais pela direita. Rafinha na linha de 3. Se você quer renovar, se você quer... lembrando que ano que vem o São Paulo tem uma Arboleda de volta, certo? Quem pode não estar nesse time, que é experiente, ou Miranda? Ou o Reinaldo? Aí você vai precisar de um outro lateral esquerdo. Ou o Rafinha. Ou o Rafinha. Pra mim, os três já tinha Fora. Pra mim, O sim. Ceni quer os dois laterais. Ele o quer os dois não laterais. faz questão. É. Porque, na verdade, a concorrência em lateral no Brasil é aquela que nós falamos. Aliás, eu marquei o senhor numa foto. Hã? Dos gols do meu sobrinho lateral no final de semana. Eu te então. marquei nas fotos. Mas se então. você for jogar com 3 zagueiros, cara, você pode ter 2 opções pelo lado de não laterais. Sim. Você precisa ter 5 zagueiros, né? Na verdade. Agora... Não, mas eu fico pensando no jogo de ontem, era um time jovem até. Então, e beleza, vai, correu, competiu e tal. O jogo de ontem, pra Nossa, mim... o time de ontem foi horrível. Então, ele fica... 3 pontos. Tenho Não, a boa tô vontade falando, com o Rogério de deixar o jogo de ontem fora da análise. Não tem entendeu? boa vontade. Eu tenho, Ah. nesse lance, neste jogo. Neste jogo. Mas por quê? O jogo tinha alguma coisa fora do O normal? Corinthians gravado? empatou em Caxias. Foi O horrível. Flamengo, idem. A questão... Não, mas vem cá, e é ruim, isso não é bom. E de pontos no campeonato e desempenho, que não vale nada pra mim, O São pra Paulo, nós. o São Paulo tem menos O São Paulo pontos. jogou mais que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Sim. Tá 500 pontos atrás. Então, mas... Inclusive, nos 4 duelos, Vitor Pereira e Rogério Ceni, 2 derrotas, Vitor Pereira no Paulista, 2 empates no Brasileiro, sendo que em Itaquera o São Paulo jogou muito mais, e no Morumbi o time reserva do São Paulo. Aliás, o último jogo do Colorado. E o São Paulo teve 10 desfalques por jogo não foi nesse jogo, foi a temporada toda. Porque Não, o departamento ontem mete tinha um X, o departamento mete o Y. Não que o Rogério não tenha trabalho em 2022, teve. Mas eu acho que o que o Márcio está falando é que o aproveitamento do elenco, que é mais fértil do Corinthians, Não, mas não por isso que foi eu tô bem falando, feito. tem que... Então tá aí, né, galera? São Paulo foi um jogo, cara, o mínimo pra ganhar do Lanterna, eu acho, tá? Acho que foi um jogo mínimo pra ganhar do Lanterna, né? Mereceu aí o resultado, né? Porque também o Juventude é um time horroroso, né? Com todo respeito ao Juventude. Então, conseguiu 3 pontos. Se ganhar do Atlético Goianiense na quinta no Morumbi e domingo do Atlético Mineiro no Morumbi, domingo não, né? Porque domingo é eleição. Quarta que vem, aí eu acho que a gente já tá realmente na pré-Libertadores. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o likezão aí, comenta a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do jogo. E se vocês permaneceriam com o Rogério Ceni. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!